São 7 horas e 19 minutos. Como eu disse mais cedo, a guerra na Ucrânia está hoje, domingo, no 18º dia, com sequestro a um novo prefeito, segundo os ucranianos. Agora seriam 2 prefeitos de cidades ucranianas sequestrados e com ataque a uma base militar perto de Lviv, avanço das tropas russas em direção ao oeste, aumento do cerco em torno da capital Kiev. Nós vamos conversar agora com o professor de História Contemporânea da USP, a Universidade de São Paulo, pesquisador do Instituto Pushkin de Moscou, Ângelo Segrilo. Professor, bom dia, bom domingo ao senhor, hein? Bom dia, Rafael. Prazer estar aqui conversando com você. Prazer é todo nosso. Professor, eu queria começar a nossa conversa perguntando ao senhor sobre essa acusação que os ucranianos fazem de que russos estariam sequestrando prefeitos de cidades ucranianas. É claro, é a versão dos ucranianos. Os russos, por enquanto, pelo menos, negaram o primeiro sequestro. Sobre esse segundo, a gente ainda não tem informação. Como é que o senhor avalia esse tipo de atitude em meio à guerra? Isso faz parte, eventualmente, de uma estratégia para tomada de poder em uma determinada cidade, em uma determinada região? Eu acho que nós estamos entrando numa nova fase com novas estratégias. Essa aí é para assegurar o controle político, né, de regiões específicas, principalmente aquelas que estão um pouco mais perto do leste, onde aumenta a proporção da população que é de origem étnica russa, né? Então, por exemplo, na cidade de Kherson, né, onde eles Kherson, né, que eu acho em português, aquela primeira cidade que foi totalmente tomada pelos russos e que tem uma proporção relativamente grande de uma população étnica russa. Eles estão tentando fazer com que a população de Kherson aceite se tornar também novamente uma república independente, como aquelas 2 repúblicas separatistas, né? Até o momento não tiveram êxito, né? A Câmara de Vereadores lá se recusou a fazer isso, mas parece que isso é uma nova fase da estratégia russa de controlar politicamente certos locais, principalmente aqueles mais ao leste, onde há uma percentagem maior de pessoas de origem étnica russa que podem ser mais próximas à Rússia e aceitar esse tipo de controle, né? Então, me parece que é muito por aí, assegurar não só o controle militar, mas o controle político dessas regiões. Sim. Bom, também nessa madrugada aqui no Brasil, não é, professor? A gente noticiou bombardeios em base militar ali perto de Lviv, uma base militar que seria usada para uma espécie de intercâmbio com membros da OTAN, digamos assim, não é? Para que haja uma aproximação, naquela política, estratégia de aproximação entre membros da OTAN e não membros da OTAN. Não há informação ainda sobre se havia algum oficial estrangeiro por ali, mas o fato é que Lviv, ontem inclusive a gente estava conversando com o nosso repórter, o Matias Brotero, que está lá, e a região de Lviv era tida como uma região mais segura até esse momento, né? Então, muitos deslocados da região leste da Ucrânia iam ali para Lviv imaginando que as coisas estavam mais ou menos seguras por ali. Além disso, tem 60 quilômetros para chegar à Polônia, que é membro da OTAN, né? Significa um risco a mais na guerra, no confronto, professor? Sim. Parece que eles estão abrindo uma nova frente na guerra, né? Porque antes eles estavam vindo do sul, do leste e por cima de Kiev, ao norte. A parte oeste, né, mais próxima do ocidente, não estava sendo atacada. E agora eles estão fazendo ataques também naquela região. Eu acho que tem muito a ver com a tentativa de cortar os suprimentos, principalmente de armas que estão vindo do ocidente, que vêm por aquele lado. Então, eles estão tentando, ao sul, bloquear o acesso da Ucrânia ao Mar Negro. E, no oeste, eu acho que o principal alvo aí é tentar cortar aquela rota de suprimentos, principalmente militares, que estão vindo por aquela direção. E o Putin, inclusive, já avisou
que comboios trazendo suprimentos militares seriam alvos legítimos na guerra. Então, eu acho que ele está aumentando as apostas naquela região e tem muito a ver com essa questão dos suprimentos militares que ainda passam por ali. Então, professor, essa semana o presidente Biden anunciou mais dinheiro, né, para a Ucrânia, para armamento, para treinamento dos homens. Esse ponto da interferência externa, sempre lembrada pela Rússia, é sempre muito tênue, né? Interpretar o que é ou o que não é interferência externa de um outro país numa guerra entre ucranianos e russos. Ou seja, oferecer armas a um dos lados é ou não é interferência externa? Isso tudo fica muito subjetivo ou não, professor? Não, é uma fronteira tênue e o grande problema que se quer evitar é um confronto direto entre a OTAN e a Rússia, né? Principalmente porque são potências nucleares. Então aí a guerra já escalaria para outros patamares. E o que a OTAN está tentando evitar, primeiramente deixou claro que não vai lutar junto com a Ucrânia, né? Não vai participar da guerra diretamente, mas há essa questão de suprimentos, né? Militares, paramilitares ou até civis, né? Até agora a Rússia não tinha atacado esse lado dos suprimentos, que é uma forma de comércio, vamos dizer assim, mas agora eles colocaram, por exemplo, que os comboios que vêm trazendo suprimentos militares serão alvos legítimos. E aí teremos novamente mais um caso de fronteira. Se eles atacarem um comboio, matarem um comboio que está vindo dos países do Ocidente, da OTAN, para dentro da Ucrânia, isso significa que eles estarão atacando a OTAN ou não? Então começa a ficar mais tênue ainda essa fronteira. Agora, professor, de que forma o senhor avalia os resultados do que está acontecendo até agora, para além da disputa militar, para o presidente da Rússia, Vladimir Putin? O senhor, como especialista, a pessoa ideal para tratar desse assunto aqui, porque para quem é leigo e vê o presidente russo empreendendo uma guerra a partir de uma decisão que tomou, contrariando basicamente toda a comunidade internacional, perdendo o apoio de boa parte da opinião pública e, ao mesmo tempo, internamente começa a trocar generais, a demitir pessoas diretamente envolvidas na estratégia, as coisas parecem estarem demorando um pouco mais do que a gente imaginava que poderia acontecer, dada a diferença de potencial bélico entre Ucrânia e Rússia, para a Rússia tomar determinados ambientes na Ucrânia. O que é que está acontecendo do lado russo, professor? Olha, eu acho que no longo prazo o Putin deu um tiro no pé, porque ele esperava uma tomada mais rápida da Ucrânia, né? Ele tinha a expectativa, assim como tinham os americanos, a avaliação dos americanos era que em 4, 5 dias a capital Kiev cairia, frente à superioridade militar dos russos. E isso não aconteceu. Então ele teve que mudar a estratégia e agora está entrando meio que num atoleiro, né? Ele se comprometeu à tomada da Rússia, como todos esperavam, todos não, mas a maioria dos especialistas acreditava que ele entraria na Ucrânia para defender aquelas repúblicas separatistas e se limitaria a isso. Mas ele partiu, a lógica dele é que para proteger aquelas repúblicas separatistas e também o seu grande objetivo de não ter a Ucrânia na OTAN, seria necessário invadir a Ucrânia como um todo. Não para anexá-la, mas para ou fazer uma mudança do governo para um governo pró-russo ou forçar o governo atual a fazer mudanças radicais, inclusive na Constituição, para não poder entrar na OTAN no futuro. Mas eu acho que ali ele deu um passo maior do que as pernas e, pelo menos no longo prazo, mas até no curto prazo, eu acho que ele está dando um tiro no pé, porque exatamente a reação internacional foi terrível, ruim para ele, está sendo isolado. Sanções econômicas fortíssimas que no longo prazo vão realmente ferir a Rússia seriamente economicamente. E internamente também muita gente está se voltando contra ele, né? E a gente não consegue captar essa insatisfação totalmente porque está havendo uma repressão total. Quem
quem protesta é preso imediatamente. Então, muita gente que está insatisfeito não protesta por medo, né? Nem coloca essa opinião, que foi também proibido por causa da censura. Então, a insatisfação é muito maior do que a gente consegue captar. Então, eu acho que no longo prazo e até no curto e médio prazo, eu acho que ele está dando um tiro no pé. Agora, ele tem sido buscado e não é diferente, não é, professor? Nem poderia ser diferente por líderes importantes do mundo que querem um cessar-fogo imediato. Ontem conversou por telefone por bom tempo, uma conferência com o presidente da França, com o primeiro-ministro da Alemanha. A gente noticiou agora há pouquinho o primeiro-ministro de Israel, que tem boas relações com o presidente ucraniano, que é judeu, e com Vladimir Putin, também tentado estabelecer aí alguma espécie de aproximação. A gente fala sempre muito na China, né? No poder de convencimento da China, digamos assim. Para além da China, quem é que pode fazer com que Putin recue minimamente, sem que ele também fique com a pecha de perdedor? Ele tem como fazer algum movimento de recuo, pelo menos nos bombardeios, na violência, sem ficar com o papel do perdedor nessa disputa, professor? Rafael, eu acho que você tocou num ponto importante aí. Na busca de solução, é preciso encontrar uma solução em que o Putin não saia totalmente como um perdedor. Tem que salvar a aparência de alguma maneira, porque senão ele pode até insistir mais fortemente numa solução total. Talvez o que o force a fazer concessões sejam as sanções econômicas, que geralmente elas atuam mais no longo prazo, mas elas foram tão fortes que os russos já estão sentindo imediatamente os efeitos. Eles tiveram que mudar suas políticas, fechar a exportação para muitos países. É uma coisa muito radical. Isso pode forçar o Putin a suavizar as suas exigências, né? Ele já não fala mais naquela questão de desnazificação, né? Aquela coisa estranha. Então, se os ucranianos conseguirem resistir um pouco mais tempo, né, porque eles estão também com a corda no pescoço, resistirem um pouco mais tempo, o Putin sentindo as pressões econômicas, principalmente, eu acho que isso aí é uma coisa que vai... tem muita gente dentro pressionando ali para ele não colocar em risco toda a economia da Rússia. Talvez haja uma possibilidade de... provavelmente a Ucrânia teria que mudar a sua Constituição, porque eles colocaram em 2019 na Constituição que é dever do parlamento e do presidente tentar implementar a entrada não só na União Europeia, como na OTAN. Então, para eles se tornarem um país neutro, tem que mudar a Constituição. Talvez haja um compromisso aí que possam mudar a Constituição, de modo que a Ucrânia se torne um país neutro, né? Não para entrar na OTAN, mas que talvez a entrada na União Europeia fique aberta, talvez possa se fazer alguma concessão nesse sentido. E principalmente, se o Putin fizer algumas concessões, o Ocidente pode diminuir as sanções. Essa eu acho que é uma alavanca que vai tocar muito o Putin. Se o Ocidente recuar em algumas sanções, né, para ajudar a economia russa depois. E aí, em troca do Putin fazer concessões, talvez se possa alcançar um meio termo em que o Putin não saia com a imagem totalmente arrancada, ele conseguiu alguma coisa, né? Principalmente se conseguir a neutralidade da Ucrânia, isso já vai ser um grande passo, que ele vai dizer, era isso que eu queria desde o início, eu fui forçado à guerra por causa disso. Já que aceitaram, agora eu posso, e talvez fique aberta a entrada na União Europeia, alguma coisa assim. Eu tenho muita fé nas sanções econômicas como uma forma de fazer com que o Putin aceite também diminuir o seu nível de exigências. Professor, o senhor acha que se o mundo tivesse reagido, não de maneira semelhante, porque proporcionalmente são coisas bem diferentes, né? Mas se o mundo tivesse reagido para além da condenação verbal, a partir da anexação da Crimeia, a gente poderia ter evitado que esse episódio estivesse acontecendo agora ou não necessariamente? Olha, é difícil dizer, porque partir para alguma coisa mais direta em relação à Crimeia significaria alguma coisa militar, né? Sobre a questão da Crimeia, é importante notar que a frota russa, historicamente, desde a União Soviética, a frota russa de águas quentes estava toda na Crimeia, né? Então, o Putin,
quando houve a confusão lá da derrubada do presidente da Ucrânia em 2013 para 2014, ele não quis nem saber, aproveitando que a Crimeia é mais ainda do que aquelas províncias separatistas, a Crimeia é quase que 90% de russo, porque ela era da Rússia até 1954, né? Por isso que tem muitos russos lá. Nas repúblicas separatistas, antigamente era tipo assim, uns 50 e poucos por cento de russos, o resto de ucranianos, mas a Crimeia era mais ainda, a Crimeia era quase 90% de russo. Então foi mais fácil a ele essa questão da incorporação, e principalmente porque a frota russa estava lá. Então, para colocar alguma coisa mais forte do que aquelas sanções, seria quase como declarar uma guerra à Rússia, e aí nós vemos que mesmo a OTAN não está disposta a isso, né, com medo de uma escalada. Então eu não vejo muita alternativa ao que foi feito naquela época, né? A não ser que se quisesse realmente comprar uma guerra ali, e aí, mas não se sabe as consequências, né, que haveria. Sim. Bom, a gente recebeu a informação agora há pouquinho que aumentou o número de mortos, vítimas deste ataque a essa base militar ali em Lviv, na região de Lviv. Eram 9 pessoas, agora são 35 pessoas mortas confirmadas neste ataque contra a base militar. Ali, professor, como eu disse mais cedo, a gente recebeu a informação que era uma base militar que já serviu, não se sabe se servia ainda, para uma espécie de intercâmbio entre o pessoal da OTAN e o pessoal da Ucrânia, naquela política da OTAN de estabelecer relações com países que não formam parte da aliança, né? Mas são considerados amigos, digamos assim. Se eventualmente quando as vítimas forem identificadas, descobrirmos que há oficiais de outros países, membros da OTAN, isso pode azedar um pouco mais o clima global nas próximas horas, nos próximos dias, professor? Eu acho que isso vai causar talvez uma crise diplomática, mas eu acho que mesmo que tenha morrido alguém da OTAN ali, eles estavam em território ucraniano. Eu não acho que, por exemplo, Biden, principalmente, que está muito cauteloso em relação a isso, vai partir para alguma coisa mais forte militarmente, mesmo que morra ocasionalmente alguém ali entre as vítimas, né, ou feridos, alguém instrutor de algum país da OTAN. Mas eu acredito que, com o início dessa guerra e com essa atitude cautelosa do Biden, talvez não houvesse mais instrutores de países da OTAN ali. Eu não tenho informações nesse sentido, mas pelo que eu sinto da lógica dos acontecimentos, talvez não houvesse mais ali, exatamente para evitar esse tipo de coisa. Professor, o senhor acha que a gente está entrando numa espécie de platô sem grandes perspectivas de solução desse conflito, ou de pelo menos retomada de negociações mais frequentes durante um cessar-fogo? A perspectiva é de uma guerra um pouco mais longa daquela que o mundo esperava? Olha, ironicamente, tanto o Putin quanto o Zelensky, nos últimos dias, disseram que as negociações estão começando a avançar, se tornarem um pouco mais concretas. Quando o Putin falou isso primeiro, muitos descontaram, falaram que isso é alguma técnica, né, para distrair a atenção, mas o Zelensky também mencionou isso ontem ou anteontem. Então, talvez nos subterrâneos, como eu coloquei, a Rússia está sentindo essas sanções econômicas. O Putin está notando que, de repente, ele deu um passo maior do que a perna, né, e de repente está buscando aí alguma saída honrosa. Os ucranianos também estão com a água no pescoço e talvez estejam caminhando para um cenário desse, entendeu? Cada um concessão de um lado. Eu acho que talvez nesse sentido a Ucrânia realmente acaba mudando a Constituição, se tornando um país neutro para não entrar na OTAN, e a concessão do Putin é que talvez a entrada na União Europeia fique em aberto. Isso aí seria uma concessão de ambos os lados que poderia terminar a guerra e fazer com que todo mundo pudesse clamar vitória. O Putin disse: eu queria desde o início que que a Ucrânia não entrasse na OTAN, e conseguir. E os ucranianos vão dizer que o Putin não conseguiu tomar a Ucrânia, né? Mantiveram sua independência. Então talvez haja um caminho por aí.
Professor, fazer uma última pergunta para o senhor. A guerra nem acabou, né? A gente não tem nem perspectiva disso, mas é claro que começam a ser feitas projeções sobre as consequências desse conflito para o mundo no curto, no médio prazos, né? E uma delas, eu não me lembro exatamente onde eu li, falava da reaproximação, que pode acabar assim que a guerra acabar também, ou não necessariamente, mas de uma reaproximação que, por exemplo, o presidente Joe Biden tinha prometido lá na campanha eleitoral com antigos aliados, né, dos quais os americanos tinham se distanciado durante a gestão do presidente Donald Trump. Com europeus, por exemplo, com o Japão, um fortalecimento de organismos internacionais, como a OTAN, por exemplo, como a ONU. O senhor acha que essa consequência será perene ou é algo que nós assistimos durante esse momento de exceção e quando esse momento de exceção acabar, as coisas voltam a ser mais ou menos como eram antes da invasão da Ucrânia pela Rússia? Eu acho que esses acontecimentos atuais, realmente, como você colocou, na época o Trump era mais isolacionista, né? Criou casos até com países muito aliados lá, a Alemanha, etc. E o Biden, mesmo antes dessa crise, ele já estava promovendo uma política de melhor vizinhança, né? Com os países da OTAN, já estava caminhando nessa direção. E essa crise da Ucrânia uniu os países da OTAN. A OTAN estava com alguns problemas internos, né? A Polônia e a Hungria, que têm governantes meio autoritários, estavam com problemas ali. E, de repente, essa crise na Ucrânia uniu todo mundo. Eu acho a junção desses dois fatores, que o Biden é mais pró-OTAN e essa crise que uniu todo mundo, vai ter consequências sérias para o futuro e vai aprofundar essa união da OTAN no futuro também. Eu acho que essa é isso que eu falei, o Putin está dando um tiro no pé. Ele conseguiu unir a OTAN contra ele como nunca esteve antes. Então, eu acho que essa consequência vai permanecer no futuro. Até pelo medo daqueles países, tipo Polônia, ali aqueles pequenos países, né, que eram do antigo campo soviético, de serem atacados também pela Rússia. E ao mesmo tempo em que ele fortalece a OTAN, ele não consegue construir um outro bloco como se imaginava, numa aproximação maior com a China, eventualmente com outros países, restabelecendo, de certa forma, aquele mundo com dois polos de poder e não mais um só no Ocidente, como aconteceu nos últimos anos, antes dessa ascensão rápida e incrível da China. Não houve a construção desse contraponto na mesma proporção em que houve o fortalecimento da OTAN a partir da invasão na Ucrânia? Isso é verdade. No que tange a China, o governo Biden, apesar de não ser tão estridentemente anti-China como era o Trump, né? O Trump fez da China ali o espantalho dele, né? Mas o Biden também, de uma certa maneira, continua uma retórica, né? Contra a China, principalmente na questão dos direitos humanos. Então, isso está criando um clima, continuando, na verdade, um clima que era péssimo em relação ao Trump, né? Dos Estados Unidos com a China, mas continuando ruim em relação à China. Então, nesse campo, eu acho que ainda as relações vão continuar difíceis, né? Em relações internacionais se fala muito de épocas de transição hegemônica, né? Quando a antiga potência hegemônica está declinando, né? Os Estados Unidos, pelo menos economicamente, e a China subindo. Esses períodos de transição hegemônica são os mais perigosos na história, porque geralmente acaba ocorrendo uma guerra, né? Porque a antiga potência declinante não quer cair e a que está subindo acha que já tem força suficiente para enfrentar. Isso acaba em guerra às vezes. Então a gente tem que tomar muito cuidado nesse ponto também com a China, né? Por outro lado, houve períodos de transição hegemônica em que não houve guerra, né? Quando a Inglaterra declinou e os Estados Unidos subiram, não houve guerra entre esses dois países, né? Apesar de que lá na época de colônia eles tinham conflitos entre eles, mas não criou uma guerra generalizada por causa disso. Então pode ser que a China, pragmática do jeito que é, né, consiga de alguma maneira fazer a sua elevação sem guerras.
mas a retórica está muito de confrontação entre os dois países. Professor Ângelo Segrilo, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN, hein, professor? Sou eu que agradeço o convite. Um bom dia para vocês. Bom dia.